Fala, gigante, beleza? O Wellington aqui falando, né? Vamos fazer hoje uma revisão do ano de 2020, né? O pessoal aí sabe que eu não sou muito de fazer live, já tô aqui já no clima de fim de ano, né? De festa, né? Tô aqui totalmente relaxado, né? Mas vamos fazer uma revisão desse ano de 2020, um ano que teve muitos impactos, tanto na questão econômica, como também com essa crise que veio, né, no dia 13 de março, por causa do Covid, né? E a gente viveu um ano, cara, muito conturbado e, consequentemente, as criptomoedas teve um momento de baixa e agora o Bitcoin está no momento de alta, né? Tivemos um momento de altcoins, onde que as altcoins tiveram uma valorização, e depois, logo em seguida, o Bitcoin hoje batendo recordes, em cima de recordes, e a capitalização de mercado também batendo recorde, tá? Então a gente vai fazer uma revisão do ano 2020 e a gente vai tentar entender quais são as próximas tendências, o que está acontecendo no mercado de criptomoedas e como a gente analisa isso, né, de uma forma um pouco mais estratégica, beleza? Vamos lá. Eu escolhi aqui o relatório da Crypto Capital, tá? Eu acredito que a gente, quer dizer, da Blockchain Capital, eu acredito que a gente não precisa de reinventar a roda, nós precisamos utilizar relatórios, dicas de grandes players, coisas que já acontecem no dia a dia, e trazer isso, elaborar, examinar tudo que está sendo fornecido de informação, estratégias e, consequentemente, atuar em cima disso, né? Sair daquela bola onde você precisa de ficar criando coisas diferentes para tentar ser diferente. Não, você só precisa de examinar tudo aquilo que está sendo fornecido para você e criar a sua estratégia. Eu acredito nisso, né? Otimizar processos, ser minimalista, e eu acho que essa que é a visão. Então, por esse motivo, eu estou utilizando o relatório da Blockchain Capital, um relatório que eu considero de pessoas que sabem muito bem o que está sendo dito, pessoas que examinam o mercado, né, players que realmente fazem investimento, que têm aportes, né, são uma espécie de venture capital, então eles investem, né, tem um capital de risco deles, são gestores, então eu acredito muito no trabalho deles, não somente deles, mas de muitos outros, tá bom? Mas a gente vai analisar eles, porque realmente trouxe um grande panorama do mercado e eu vou trazer esse overview para vocês, beleza? Vamos lá. Ele vai falar um pouquinho sobre a macroeconomia em si, né? Bitcoin, Ethereum, stablecoins e assim por diante. Vamos pular aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Bitcoin ele teve uma grande performance justamente pelo fato da grande quantidade de impressão de dinheiro, né? A gente teve um aumento devido ao Covid de impressão de dinheiro muito grande, né? Aqui você pode perceber que está na faixa de 7 trilhões de impressão, ó. Se você analisar, né, a linha laranja, né? Então a gente teve muita impressão de dinheiro por parte do Fed, né? E aí tem os outros players também que fizeram algumas impressões de dinheiro, né? Então isso, sem sombra de dúvida, quando você aumenta, né, a quantidade, né, oferta, automaticamente você tem uma desvalorização do seu próprio dinheiro, né? As pessoas começam a ter muito mais dinheiro, porém, quando você aumenta esse dinheiro, ele termina perdendo o seu valor, né? E aí tem a inflação e, consequentemente, todos os impactos econômicos, né? Então, isso aconteceu em 2020 devido ao Covid, porém, isso já estava acontecendo nos anos anteriores, né? Diferente do Bitcoin, que a gente sabe que tem uma quantidade limitada de 21 milhões aproximadamente, né? Tem uma tecnologia subjacente, né? O dinheiro em si, o único laço que tem é a confiança no governo, a confiança em todos os meios econômicos aí lastreados, tá bom? Então, isso sem sombra de dúvida, o Covid ele gerou um impacto muito econômico, né, na questão de vários países, né? Se você pode perceber que esse impacto você consegue ver no próprio PIB, né, o Produto Interno Bruto aí dos países. Então, Reino Unido, Estados Unidos, né, Japão, China, porém, a China foi onde que iniciou o Covid, né? E você vê que foi os que tiveram maiores retorno, né, de PIB aí, comparado com os outros países que também foram atingidos. Então, a China ela sofreu um ataque por parte do Covid, né, elaborou, tem vários tipos de conspiração a respeito disso, mas
até que prove, né? Então a gente não tem muito no que se basear. Mas enfim, a China teve um pequeno impacto e depois logo em seguida começou a ter ganhos em cima dos outros países. Talvez seja por causa de organização, porque a China é mais organizada, talvez seja porque eles que criaram o vírus, pode ser por várias coisas, mas isso eu sou um ser humano comum e não tenho acesso a essa informação, então não vou ficar falando a respeito disso, tá bom? Mas o que eu posso falar é sobre os números que estão sendo passados para mim, tá bom? Então a China teve um aumento gigante, né, no PIB, e em comparação com os Estados Unidos, que teve uma queda, né, Reino Unido e assim por diante, né, comparado com os outros países. E aqui a gente tem as taxas de juros dos bancos, né, se você percebe que a China conseguiu manter, né, em contrapartida, os demais países aí sempre tiveram uma grande queda, né, consequentemente na taxa de juros. Taxa de desemprego, se você começa a imprimir muito dinheiro, começa a parar comércios e, consequentemente, fazer um medo, criar um medo na população, sem sombra de dúvida, o comércio é atingido e isso gera desemprego. Nos Estados Unidos, registradas as taxas maiores aqui, ó, uma das maiores taxas aqui, de 14% aproximadamente, né? Então, isso também tem um impacto muito importante, né? A confiança na Reserva Federal, né? Então aqui tem alguns dados relacionados à idade, né? O pessoal, eu vou deixar esse relatório aqui disponível para vocês baixar, para vocês estudar ele também, tá? Mas eu não vou focar em cada detalhe, mas o objetivo aqui é realmente fazer um overview sobre o ano 2020, os impactos que criou, tá? Basicamente aqui são as confiança das pessoas, né? No Reserve, no Fed, né? Então você pode analisar isso um pouco mais de forma analítica. Aqui tem um ponto bem interessante, né? A gente teve no momento da crise, né? A gente viu o ouro e o Bitcoin subir e se comportar da mesma forma, porém, nos últimos meses aí o Bitcoin saiu cantando pneu e comparando com os ativos financeiros, onde você pode ver aqui o ouro, né? E commodities e assim por diante, o Bitcoin teve uma performance de 157%, e isso na elaboração no dia da elaboração desse relatório, que provavelmente foi no mês passado, e comparando agora com a valorização que o Bitcoin chegou, né, nos dias atuais, com certeza esse percentual aumentou, né? Então, 157% na elaboração desse relatório. Tá? Aqui a gente teve vários episódios, então teve o Covid-19, que causou todos esses problemas, né? As tensões políticas, empresas que antigamente estavam um pouco distante do mercado de criptomoedas, que nem o PayPal, a Square, começaram a fornecer soluções para o mercado de cripto, e isso fez com que os usuários que utilizavam essas aplicações, consequentemente, tivessem acesso ao mercado de criptomoedas. Isso, sem sombra de dúvida, gerou um aumento, né, uma adoção em massa, e isso incentivou também as instituições financeiras a começar a negociar criptomoedas, tá? Sem sombra de dúvida, entender que o Bitcoin não se trata apenas de um ativo qualquer, mas sim de um ativo que tem uma tecnologia por trás, um ativo que tem o seu valor, né? E tem comprovado isso ao longo da sua existência, né? Não somente comprovado, mas também sendo útil, né? São coisas diferentes. Uma coisa é você comprovar e outra coisa é você utilizar. Por exemplo, uma barra de ouro, para que eu utilizo ela? Para atacar na cabeça de alguém? Não, não é para isso, né? A barra de ouro, ela vai servir como uma reserva de valor, tudo, porque o ouro tem uma longa história, né? Moedas de ouro e assim por diante, tem uma longa história. Então, por esse motivo, tem um valor, tem um lastro no ouro, né? Agora, o Bitcoin em si, a gente tem um valor tecnológico, a gente tem um valor relacionado à sua blockchain, né? Ao todo o seu histórico, a tecnologia revolucionária que foi criada, né? E as empresas e instituições financeiras estão entendendo isso. Eu acho que isso, sem sombra de dúvida, é uma prova, é um selo, uma comprovação de que tanto o governo como grandes empresas, né? Empresas que vão investir bilhões, que a gente tem visto isso acontecer, né?
comprovando e falando o seguinte: agora o Bitcoin se tornou uma reserva de valor e muitos já estão falando sobre isso. Em 2017, 2018, tinha muitas reportagens falando que o Bitcoin não era reserva de valor, tinha muitas dicas e paranoias falando que não era um ativo, que não tinha valor intrínseco, né? Porém, isso tem mudado, principalmente quando o Bitcoin teve uma grande queda, que eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou mostrar agora, na verdade, que eu acho que isso é legal. Opa, vamos lá. O Bitcoin teve uma grande queda, deixa eu fechar aqui. Pronto. Olha, no dia 13 de março, 13 de março de 2020, o Bitcoin teve uma grande queda, chegando aproximadamente aí aos seus 4 mil dólares. E no mesmo ano a gente teve uma performance gigantesca. Então, imagine que foi na época daquela crise e, consequentemente, o medo gerado por culpa do Covid, tanto o Bitcoin como outros ativos financeiros globais caíram, né? Isso é normal, por causa do medo. E, consequentemente, o Bitcoin teve uma performance muito maior. Ó, você pode perceber aqui que, comparado com a alta de hoje, já estamos aí em aproximadamente 535%, né, de alta desde do episódio do Covid, né? Então, o Bitcoin teve uma performance gigantesca relacionada a isso. E no dia 13 de março, sem sombra de dúvidas, gerou muito medo nas pessoas, gerou muita especulação sobre o ativo, e foi nesse momento aqui, assim como aconteceu aqui em 2019, que alguns especialistas, né, falaram que o Bitcoin iria morrer, falaram que o Bitcoin não era um ativo, que era uma reserva de valor. Todo mundo, quando chegou aqui nos 3 mil, 4 mil dólares, começava a falar que ia para $1.000, 2 mil dólares, 500 dólares. E aí, a história, né? Hoje a gente tem como dizer e comprovar isso, porque a gente está vivenciando, que foi totalmente errônea. Então, todo mundo errou. Muitos especialistas que estavam em mídias sociais, com grande reputação, simplesmente erraram, né? E agora viram que o Bitcoin se tornou um ativo de valor, porque ele teve uma queda, consequentemente, e agora uma subida desenfreada e em performance num momento muito estratégico, que é esse sobre o Covid, que é uma das maiores crises e também problemas econômicos que está acontecendo ao longo do mundo, né? Então, isso sem sombra de dúvida foi mais um selinho que o Bitcoin recebeu lá, dizendo que ele é um ativo de valor, tá? Então, voltando lá para o nosso relatório, teve essas questões. Empresas públicas começaram a entrar no mercado de criptomoedas, instituições financeiras, né? Então a gente viu isso. Muitos players que negociam milhares de dólares, consequentemente, começaram a dizer que estavam fazendo aporte em Bitcoin. A gente começou a ver, por exemplo, em 2017, eu estive em uma das reuniões e, consequentemente, eventos do Robert Kiyosaki. Naquela época, ele não gostava do Bitcoin. Naquela época, ele falou para mais de 5 mil pessoas que Bitcoin não tinha valor. Ele investia apenas em ouro e prata. Hoje, mudou totalmente a visão dele, né? Então, muitos, assim como Robert Kiyosaki, não só têm investido em ouro e prata para ter uma maior performance em relação a essa crise, a esse Covid, tudo, e a essa impressão de dinheiro, mas também têm investido em Bitcoin. Então, a gente vivenciou isso de uma forma bem clara, tá? Então, as instituições financeiras começaram a adotar o Bitcoin, começaram a colocar uma parte do seu portfólio em Bitcoin, né? Então, isso a gente viu. Então, a gente teve uma parte, no início, vamos dizer, do Bitcoin, a parte de entusiasta, libertários, onde que todo mundo não, todos aqueles que acreditavam na tecnologia, que estudaram a parte de libertarianismo e entendia que o Bitcoin seria uma forma de descentralizar e ao mesmo tempo tirar o poder do governo. Não, então era uma parte entusiasta, né, no começo do Bitcoin. Todos esses que compraram Bitcoin aqui nessa região, sem sombra de dúvida, estão multimilionários, né, vamos dizer assim. Depois a gente teve uma fase de adoção, né, que foi a fase onde o Bitcoin começou a
a ser conhecido, começou a ter uma valorização, começou a aparecer na mídia, começou, sem sombra de dúvida, as pessoas entender que se tratava de um ativo parecido com o ouro digital, né? E depois, logo em seguida, que foi em 2017, que foi aonde teve aquela maior bull run, que bateu até os 20 mil dólares e tal. E nós tivemos uma criação de muitas ICOs, nós tivemos muitos projetos entrando, né, fintechs entrando no mercado de criptomoedas, e, consequentemente, isso gerou um FOMO gigantesco no mercado de criptomoedas, né? Então, a gente teve um varejo entrando, né? A gente teve várias empresas também construindo serviços, tivemos valorizações de 1.000%, 2.000%, 3.000% em 2017, e agora, né, em 2020, a gente está entrando numa fase de instituições financeiras, onde que, como o nome já diz, instituições estão investindo, né, está ficando conhecido o Bitcoin. Nós tivemos uma notícia recentemente, que você pode até colocar no Google também, que Miami já está pensando em colocar um percentual em reserva em Bitcoin, entendeu? Então, os estados, o governo vai começar a adotar medidas desse tipo. A gente começou a ter instituições financeiras muito reconhecidas no mercado, que movimenta bilhões, trilhões de dólares, a adotar o Bitcoin e também entender que se trata de uma reserva de valor, né? Se trata de um produto que pode ser utilizado para criar derivativos, né? Então, isso tem acontecido e a gente vivenciou isso no ano de 2020, né? Então, sem sombra de dúvida, isso atraiu e fez com que grandes empresas começassem a fornecer serviços. Então, o PayPal começou agora, recentemente, a oferecer vendas, né, e compras de criptomoedas, né? Coinbase já está planejando agora de lançar uma IPO, a Square, Fidelity, Poloniex, Binance está se tornando uma das maiores exchanges do mundo, já se tornou uma das maiores exchanges do mundo, está fornecendo um ecossistema completo, tá? Você deve ter percebido que eu falo muito rápido, tá? Isso é normal, tá? Eu penso muito rápido, então é normal falar muito rápido. Se você perceber que esse vídeo está ficando muito acelerado, porque são muitas informações que eu preciso trazer para você, você diminui, tem uma parte aí no YouTube onde você pode colocar de 2x, 1x, entendeu? 0.5x, e aí você diminui a velocidade para que você entenda as informações um pouco mais claras, tá bom? Eu acho que isso faz sentido aí para vocês, caso seja necessário. Então, a gente teve muitas mudanças no mercado de criptomoedas, né? E essas mudanças a gente pode ver aqui que tem até um exemplo, 2009 para 2017, a gente teve soluções de custódia, então hoje você tem uma segurança na hora de você guardar as suas criptomoedas, né? Antigamente a gente teve, por exemplo, a Mt. Gox, que foi hackeada, né, perderam os fundos e tal. Nós tivemos ao longo de vários anos, né, nessa fase de 2009 a 2017, muitas exchanges que foram hackeadas. Hoje, por meio de um seguro, a custódia, isso tem diminuído, né, tem trazido soluções de segurança mais para os usuários, né. Nós temos agora as carteiras, onde os aplicativos estão sendo criados, né, para que você faça negociações, transferência, recebimento de criptomoedas utilizando o seu celular e até pagamentos, né? E aí, no caso, por exemplo, tem a Crypterium, né? A Crypterium, onde que eu sou o suporte deles aqui no Brasil, né? E nós temos vários outros tipos de aplicativos também que têm fornecido soluções voltadas para o mercado de varejo, né? E aí temos aplicações de pagamento, como eu mencionei, e aí negociação e análise. Antigamente a gente tinha um público fazendo uma análise em cima de um ativo que tinha pouco volume de mercado. Hoje nós temos um bom volume de mercado, a gente tem vários serviços, várias plataformas e várias formas de interagir com o gráfico, né? Eu acho que isso faz total sentido e tivemos um avanço gigantesco. Agora, de 2018 até o presente, a gente teve várias exchanges entrando, né? Começamos a ter empréstimos de criptomoeda, que é um serviço que as pessoas ainda têm se adaptado a essa novidade, né? Então, é uma coisa meio louca, porque você está emprestando, você tem a oportunidade de pegar um empréstimo, né? Fazer ganhos de um lado e depois, consequentemente, devolver isso. Então, por um lado, a exchange tem ganhos, por outro lado, você também tem ganhos, né? E isso faz
total sentido, porque você consegue utilizar o dinheiro de uma exchange, de uma plataforma, para que você faça mais dinheiro, né? Eu acho que isso é muito importante.